Qualquer assassinato ou desaparecimento é horrível, mas quando permanece sem solução ou inconclusivo, isso adiciona outro nível de trauma para a família e os amigos da vítima. Neste vídeo, vamos explorar 5 crimes chocantes que ainda têm mais perguntas do que respostas. Apague as luzes, sente-se e prepare-se para se horrorizar. Cabeça decepada. Em 12 de dezembro de 2014, um adolescente fez uma descoberta horrível enquanto começava a caminhar no condado de Beaver, Pensilvânia. Deitada à beira de uma estrada estava uma cabeça humana que havia sido cuidadosamente colocada sobre folhas. Todos os indícios eram de que ela havia sido deixada lá recentemente e não havia ferimentos aparentes na cabeça. A cabeça parecia pertencer a uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos, com idade entre 60 e 80 anos. As autoridades acreditavam que quem a removeu tinha conhecimento médico, porque ela havia sido cortada do corpo de forma muito precisa. A forma como foi colocada sobre as folhas sugeria que o assassino havia montado a cena de propósito para que a cabeça fosse encontrada. Testes adicionais revelaram que a cabeça havia sido perfeitamente preservada com fluido de embalsamamento, então não havia como saber se a vítima havia sido morta recentemente ou anos antes. A preservação da cabeça também impossibilitou a identificação da vítima por meio de DNA. Os investigadores fizeram outra descoberta horrível enquanto examinavam a cabeça. Os olhos haviam sido removidos e substituídos por bolas de borracha vermelhas. Não é algo normalmente visto na preservação de corpos. Eles tentaram sem sucesso rastrear a origem das bolas. Outra linha de investigação os levou a uma cripta de 1988 que havia sido vandalizada e a cabeça removida do corpo que estava lá dentro. Porém, os registros dentários descartaram qualquer ligação. Compreensivelmente, as autoridades estavam relutantes em divulgar fotografias da cabeça decepada. Então contrataram a artista forense Michelle Vitale para fazer uma réplica precisa da cabeça usando argila. No entanto, apesar de vários apelos, ninguém se apresentou para identificar a vítima. A polícia achou que tinha uma pista quando Jake Grabner entrou em contato com eles. Grabner morava do outro lado da rua de onde a cabeça foi encontrada e tentou colocar a suspeita sobre o adolescente que a encontrou. Mas esse plano saiu pela culatra, levando a polícia a considerar Grabner seu principal suspeito. A polícia descobriu que Grabner e o garoto eram amigos, mas depois que os dois brigaram, Grabner jurou vingança. Além disso, as autoridades descobriram que Grabner era um especialista na venda e troca de partes do corpo humano e mantinha seu cachorro falecido no freezer. Para tentar provar sua inocência, Grabner concordou em fazer um teste do polígrafo, mas não passou. Pouco depois, Grabner pulou de um viaduto, tirando a própria vida. Até hoje, a cabeça não foi identificada e o restante do corpo ainda está desaparecido. Assassinatos nos Alpes em 5 de setembro de 2012. Brett Martin, um ex-piloto da Força Aérea Real Britânica que morava na França, estava andando de bicicleta por Chevaline, nos Alpes franceses, quando se deparou com uma cena horrível. Uma jovem estava ferida e caída na frente de um carro BMW. Dentro do carro, 3 pessoas estavam mortas e um ciclista jazia morto à beira da estrada. Os serviços de emergência chegaram em poucos minutos, seguidos pela polícia, mas nada pôde ser feito pelas 4 vítimas. Todos eles haviam sido baleados na cabeça mais de uma vez a queima-roupa.
Os 3 que estavam dentro do carro eram o turista britânico, nascido no Iraque Saad al-Hili, de 50 anos, sua esposa, Iqbal, de 47, e a mãe dela, Suaila al-Alaf, de 74 anos. A criança ferida era Zainab, filha de Saad e Iqbal. O ciclista morto era um francês chamado Sylvain Mollier, de 45 anos. A pequena Zainab ainda estava viva, mas por muito pouco. Ela havia sido baleada no ombro e golpeada na cabeça com a coronha de uma arma. Felizmente, ela sobreviveu ao ataque. Em outra reviravolta, 8 horas depois que a polícia chegou ao local, eles descobriram a filha mais nova de Saad e Iqbal, Zainab, de 4 anos, viva e fisicamente ilesa, escondida debaixo das saias da mãe morta. Foi constatado que um total de 25 tiros foram disparados usando uma pistola semiautomática Luger P06 com um carregador de 8 balas. Durante as investigações, as autoridades analisaram o passado de al-Hili no Iraque como engenheiro trabalhando em assuntos sensíveis, assim como seu trabalho na época de sua morte. Ele estava trabalhando em um contrato para a Empresa Europeia de Aeronáutica, Defesa e Espaço, EADS, e foi sugerido que ele poderia ter sido alvo por causa desse contrato em particular. Além disso, eles investigaram uma possível disputa financeira familiar que poderia ter levado a um assassinato por encomenda depois que foi descoberto que, pouco antes de sua morte, al-Hili havia visitado um banco em Genebra. Também foi relatado incorretamente que Saad al-Hili poderia ter tido acesso a contas bancárias pertencentes a Saddam Hussein. No entanto, todas essas pistas não levaram a nada e, em setembro de 2017, a polícia francesa disse que não tinha nenhuma linha de investigação para explicar os assassinatos e nenhum suspeito, e que eles podem ter sido alvo aleatoriamente. Ao longo dos anos, houve vários suspeitos, e até foi sugerido que Sylvain Mollier era o alvo, não os al-Hilis. Outras teorias propuseram um psicopata solitário, um legionário estrangeiro francês ou o conhecido assassino francês Nordal Lelandais. Até o irmão de Saad foi suspeito em determinado momento. Apesar de inúmeras investigações, ninguém foi acusado. Foi um caso de estar no lugar errado na hora errada? Ou existe uma explicação muito mais sinistra? Noé. No dia 21 de junho de 2020, às 3h30 da manhã, debaixo de uma forte chuva, Noé Donahue, de 14 anos, saiu escondido de sua casa em Belfast. Quando voltou 35 minutos depois, ele foi capturado pelas câmeras de segurança, encharcado e sem os fones de ouvido e chinelos que usava quando saiu. Apenas 14 horas depois, Noé desapareceu. Após sua viagem inexplicável e secreta, ele saiu de casa novamente de bicicleta às 5h45 da tarde, para encontrar amigos em um parque do outro lado da cidade. Ele já conhecia bem o trajeto. Noah estava carregando sua mochila que continha seu laptop e vários livros. 5 minutos depois, Donahue foi visto em imagens da CTV descendo a Royal Avenue, um movimentado distrito comercial. No entanto, quando ele chegou ao final da rua, sua mochila havia sumido. Às 6 da tarde, um motorista viu Noah cair da bicicleta em um cruzamento. Ele parou para ajudar o garoto, mas Noah saiu rapidamente pedalando. A CTV o capturou em seguida andando de bicicleta a quilômetros de onde ele deveria encontrar os amigos. Desta vez, Noah estava nu e seu capacete estava desaparecido. Depois que sua mãe, Fiona, relatou o desaparecimento de seu único filho às 9h30 da noite, quando ele não voltou para casa, uma grande busca foi iniciada. As equipes de busca e resgate logo encontraram sua bicicleta no bairro onde ele foi visto pela última vez nas câmeras. Também acharam o celular dele perto da rota onde andava de bicicleta.
embora, estranhamente, suas roupas nunca tenham sido encontradas. Após 6 dias de buscas intensivas, o corpo sem vida de Noah foi encontrado em um bueiro a cerca de 800 metros de onde ele havia abandonado sua bicicleta. A polícia acredita que ele entrou em um bueiro no Parque Civil que um funcionário da manutenção deixou desbloqueado por engano. Embora as buscas tenham terminado, ainda restavam muitas perguntas a serem respondidas sobre a morte bizarra de Noah. Noah era muito próximo de sua mãe e seu comportamento antes de sua morte foi completamente fora do comum. Não havia sinal de que algo estava errado no dia do desaparecimento dele. Ele era um excelente aluno e tinha o sonho de estudar medicina. Muir Clark, um superintendente do Serviço de Polícia da Irlanda do Norte, anunciou que não havia evidências que sugerissem crime, e o legista concordou. E eles acreditavam que Noah havia sofrido uma lesão na cabeça após cair da bicicleta, ficando desorientado e se afogando no bueiro de águas pluviais. No entanto, havia dúvidas sobre essa versão oficial. O bueiro onde Noah foi encontrado era afetado pela maré e se ele estivesse lá por 6 dias, seu corpo teria apresentado danos significativos causados pela água. Além disso, o esgoto, os ratos e os insetos teriam causado danos horríveis. No entanto, o corpo dele apresentava poucos sinais de qualquer desses danos. Em outra reviravolta, o laptop de Noé foi encontrado em posse de um criminoso local conhecido chamado Daryl Poe, que afirmou ter encontrado a mochila perto da Royal Avenue. Poe nunca foi oficialmente implicado na morte do adolescente. Fiona afirmou que 4 testemunhas ouviram gritos perto dos locais onde seu filho foi visto pela última vez, mas elas nunca foram interrogadas. Também havia um boato de que ele foi atacado com uma agulha de heroína enquanto andava de bicicleta pela Royal Avenue, o que pode ter levado ao seu comportamento estranho. Outras teorias incluíam psicose induzida por drogas, um ritual de iniciação que deu errado e até mesmo suicídio. Infelizmente, ninguém sabe a verdade e a morte prematura de Noah Donohue continua sendo um mistério. Embora, após pressão da família, um inquérito esteja marcado para começar em setembro de 2024. Amanda e Tony. Em outubro de 2015, Lee e Tony estavam visitando a mãe dele em Saskatchewan, Canadá. A esposa dele, Amanda, de 31 anos, deveria estar com ele, mas ela mudou de ideia no último minuto porque estava com enxaqueca e decidiu ficar em casa com o cachorro da família. O casal manteve contato durante o fim de semana e Lee ligou para a esposa na noite de sábado, 25 de outubro, para saber se ela estava se sentindo melhor. No entanto, a ligação terminou abruptamente com o som do cachorro deles latindo ao fundo e um barulho estranho de algo sendo esmagado. Essa seria a última conversa deles, pois todas as outras ligações dele foram para a caixa postal e suas mensagens não foram respondidas. No domingo, 26 de outubro, Lee voltou para a casa do casal em Calgary, no Canadá. Mas ele não conseguiu encontrar sua esposa e procurou por ela desesperadamente pela casa, até encontrá-la caída, morta, no chão do porão. A cena parecia algo saído de um filme de terror. Havia sangue por toda parte e estava claro que Amanda teve um fim horrível. Uma ligação desesperada para o 911 se seguiu, mas já era tarde demais para salvar sua esposa. Ela já estava morta há várias horas. Ok, me conte o que aconteceu. Não sei, acabei de chegar em casa, encontrei minha esposa lá embaixo e há sangue por toda parte. Ela está respirando? Não, ela se foi. Estou enviando ajuda. Estou enviando alguém para te ajudar.
Lee imediatamente se tornou um suspeito, mas foi rapidamente descartado, pois estava em outra província no momento da morte dela. Os investigadores revelaram mais tarde que ela morreu devido a uma hemorragia após sofrer um ferimento contundente na cabeça. Uma autópsia revelou que havia fragmentos de um cofrinho quebrado incrustados no crânio de Amanda e ela tinha várias contusões e o osso orbital direito quebrado. Na casa, uma cadeira estava virada na sala de jantar e um cofrinho quebrado foi encontrado em uma prateleira. As autoridades também não conseguiam entender por que o cachorro amado de Amanda não tentou ajudá-la ou sequer entrou no porão. Não havia sinais de arrombamento e a análise mostrou que apenas o DNA dela foi encontrado na cena, tornando improváveis as teorias de invasores. Talvez o mais intrigante de tudo seja que os detetives sabem que Amanda se levantou em algum momento após sua suposta queda, já que suas impressões digitais ensanguentadas foram encontradas na base da escada. Mas ela não tentou subi-las. Embora sua morte tenha sido considerada inconclusiva, a polícia acredita que foi um trágico acidente, algo com o qual sua família não concorda. Parece haver muitas coisas inexplicáveis que indicam crime. Diga o que pensa sobre esse caso. O caso de Amanda apareceu recentemente em Mistérios Sem Solução na Netflix. Charlene Downs. Em 1º de novembro de 2003, Charlene Downs, de 14 anos, desapareceu de sua cidade natal, Blackpool, uma cidade litorânea no noroeste da Inglaterra. Charlene morava com seus pais e 3 irmãos, e eles haviam se mudado para Blackpool, vindo de West Midlands 4 anos antes de ela desaparecer. Sua vida curta foi muitas vezes caótica, e a assistência social já havia acompanhado ela e sua família várias vezes. Antes de desaparecer, ela havia sido expulsa da escola e passava seus dias frequentando a área ao redor da avenida central de Blackpool. E, de acordo com a polícia, ela era uma das 60 jovens da região que haviam sido aliciadas por homens paquistaneses. As garotas recebiam comida e cigarros de funcionários homens de lanchonetes em troca de sexo. Na noite em que Charlene desapareceu, sua mãe, Karen, estava distribuindo panfletos para um restaurante indiano quando viu Charlene e sua irmã Rebecca no centro de Blackpool. Elas conversaram rapidamente antes de Rebecca dizer que estava indo para casa, enquanto Charlene disse que ia encontrar amigos. Karen esperou com sua filha até que os amigos dela chegassem e viu eles saírem juntos. Essa seria a última vez que ela a veria. Charlene foi posteriormente flagrada em imagens de CTV com uma mulher de 30 e poucos anos, de cabelo loiro tingido, vestindo um casaco 3/4. A mulher misteriosa nunca se apresentou e nunca foi identificada. Charlene encontrou um amigo às 9h30 da noite, e eles foram ao Carousel Bar. Eles saíram do bar e voltaram para o centro da cidade por volta das 10 da noite. A amiga dela viu Charlene por volta das 23h perto da Talbot Road, na Abingdon Street. Inacreditavelmente, os pais de Charlene demoraram 2 dias para comunicar o desaparecimento da filha de 14 anos. Quase imediatamente, a polícia tratou o desaparecimento dela como assassinato e houve várias prisões no caso. Eventualmente, 2 homens foram a julgamento em maio de 2007 acusados de assassinar Charlene e de se desfazerem do corpo dela. Os homens eram Iyad al-Batki, dono da lanchonete Funny Boys em Blackpool, e Mohammed Riveshi, sócio de al-Batki, que foi acusado de se desfazer do corpo dela. De forma perturbadora, a promotoria alegou que os homens se desfizeram do corpo dela, colocando-o em kebabs vendidos na lanchonete.
Infelizmente, o júri não conseguiu chegar a um veredito e um novo julgamento foi marcado para abril de 2008. Mas os erros nas provas de vigilância secreta da polícia de Lancashire foram tão significativos que o Ministério Público não pôde prosseguir com o caso e os 2 homens foram liberados. A polícia acredita que, por um longo período antes de seu desaparecimento, Charlene foi vítima de abuso sexual infantil. O corpo de Charlene nunca foi encontrado e ninguém jamais foi condenado por seu assassinato. É bastante provável que ela tenha acabado em um kebab vendido e consumido pelo público desavisado. Esta é uma história trágica e triste de uma jovem que não teve chance alguma